Vai dizer assim: em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Palavra de Jesus. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. 22. Então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez-lhe sinal pedindo: pergunta-lhe de quem ele está falando. 25. Esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que estás para fazer, faze depressa. 28. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele dissera isso. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer-lhe: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu. E era noite. Só até aqui. Pai, eu te peço que o Senhor venha trazer entendimento, clareza sobre a sua palavra. Traga revelação ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Me dê de presente sua atenção nessa noite. Esse momento aqui é o episódio da última ceia. E a gente encontra, esse episódio sendo narrado em Lucas 22, em Mateus 26. Mas aqui eu escolhi a passagem de João, porque João era um discípulo diferenciado. Alguém que tinha uma intimidade com Jesus que talvez nenhum outro teve, como João. Está falando aqui sobre o momento em que ele está sendo preparado para ser entregue. Se a gente olhar todo o contexto, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. A gente falou semana passada sobre a visita de Jesus na casa de Lázaro, o episódio em que Maria e Marta estão ali. E depois Lázaro, ele acaba falecendo, e Jesus espera isso acontecer e apresenta-se até a casa de Lázaro. E um episódio que todos conhecem, existem canções que falam sobre isso. Lázaro é ressuscitado depois de 4 dias, é isso? Isso causa um burburinho. E as pessoas não iam mais apenas ver Jesus, as pessoas iam também ver Lázaro. Porque imagina um homem na nossa cidade ressuscitar, o que você ia fazer? Não, deixa eu ver com meus olhos. Pode ser o irmão gêmeo dele, né? Pode ser que tenha algum irmão gêmeo que a gente não saiba, mas deixa eu ver com os meus olhos. E a multidão afluía para Jesus. E já era a chegada à Páscoa. Jesus, ele morre no dia da Páscoa, como se fosse ele oferecendo o seu corpo, como o cordeiro perfeito por nós. Mas aí, ele está falando da proclamação, da palavra, daquilo que ele está fazendo do reino dele. Ele fala: quem recebe aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. Quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Ou seja, quem não recebe Jesus não tem parte com o Pai. O evangelho é tão simples que as pessoas confundem, ou melhor, não querem ouvir as palavras que Jesus falou. E havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Judas, ele estava como um dos 12 discípulos de Jesus. Você vê isso.
ele sendo ministrado por Jesus, ele participando dos milagres de Jesus, ele participando da comunhão com Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele sabia que um deles havia de o trair. Em verdade vos digo que um de vós irá me trair. E o impacto dessa revelação faz com que esses discípulos se entreolhem. Estão os 12 sentados numa mesa grande, né? Aquelas mesas compridas. Imagina agora Jesus falando: um de vocês vão me trair, e um olhando para a cara do outro. Geralmente a gente pensa o quê? Eu não sou. Geralmente a gente pensa só, rapaz, só pode ser aquele irmão lá, ó, que também é mais ou menos na fé, né? Que não veio o culto hoje, só pode ser aquele irmão que não está orando tanto, né? Não está vigiando tanto. Mas não. A gente está falando de um cara que estava com Jesus, que andou com Jesus, que tinha uma certa intimidade, porque Jesus coloca Judas como tesoureiro do grupo. O cara queria vender Jesus por 30 moedas de prata, parece até uma piada, né? Jesus coloca ele para cuidar das finanças. A bolsa de dinheiro ficava com ele. Que prova, irmão. Na sua fraqueza, Jesus fala: olha, fica com a bolsa aí, né? Para ver o que vai acontecer. O que será que vai acontecer, né? Então os discípulos sempre olharam sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. João fala dele mesmo. O cara invocado, tal de João. Ele escrevendo esse texto, ele fala: ó, do lado de Jesus estava um. Era aquele discípulo a quem Jesus amava. Então Simão fez um sinal, pedindo. Pergunta a ele quem ele está falando. Não sei qual sinal que Pedro fez, mas talvez houvesse um sinal específico da época. Mas tipo assim, pergunta, já que você está pertinho, ele pergunta quem é que ele está falando. E esse discípulo inclinando-se para Jesus. Então você vê que João já está de fato perto, inclinado perto de Jesus, recostado ao seu peito. E ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus corresponde: olha, aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Tendo molhado o pão, ele deu para Judas. Então, naquele momento, quando Judas come desse pão, a Bíblia fala que Satanás entrou nele. Engraçado, meu irmão, que todas as vezes que a gente pensa Satanás entrando em alguém, o que a gente imagina? Alguém manifestado, né? A gente logo imagina alguém quebrando cadeira na igreja, rolando assim como um jovem, né? Que os discípulos não conseguem expulsar o demônio, rolando no chão, espumando com a boca, se cortando com a força que ninguém consegue segurar. Mas a Bíblia fala que quando Satanás entrou em Judas, o que ele fez? Ele foi entregar Jesus. Aí tem uma passagem em Lucas, capítulo 22, versículo 1, que diz: aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes, queridos, prestem atenção aqui comigo. Quando o pregador está falando, é bom a gente prestar atenção. Eu já expliquei aqui, né, que é necessário a gente compreender a palavra. Eu estou tentando fazer isso.
Aproximava a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Então Satanás entrou em Judas. 4. E ele foi combinar com os principais sacerdotes, com os guardas do templo, de que forma entregaria Jesus. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele o aceitou e passou a procurar ocasião para entregá-lo sem causar tumulto. Então foi combinado um acordo com Judas e os principais chefes do sacerdote. Então o que acontece? Ele estava procurando agora um motivo, uma ocasião especial para entregar Jesus. E Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas trocou o Senhor, o Rei da Glória, aquele que as Escrituras falavam dele e estava em cumprimento ali as Escrituras de Deus em Cristo, por 30 moedas de prata. E para fazer isso, ele só foi fiel à sua antiga natureza, porque todos nós carregamos a antiga natureza, a natureza adâmica dentro de nós. E hoje nós temos Judas, como uma pessoa que a gente tem repulsa, que a gente tem críticas. Existe o livro de Judas na Bíblia, e muitas pessoas não leem esse livro pensando que é o livro de Judas Iscariotes, mas não. É o livro de Judas, irmão de Jesus, tá bom? Então você pode ler à vontade, que você não vai estar lendo o livro do Judas traidor, beleza? Então hoje a gente olha, e diz, poxa, eu nunca trairia Jesus se eu fosse um dos 12 discípulos. Só que, lembre-se que Judas fez isso por 30 moedas de prata. E vários estudiosos apontam que esse valor de 30 moedas de prata era equivalente ao valor de um escravo da época. Então Judas vende Jesus por um valor de um escravo. E se converter isso, para os dias de hoje, existem alguns estudiosos que converteram isso para o dia de hoje, esse valor seria em torno de $3.000. Ou seja, convertendo para o real, hoje, nos dias atuais, venderíamos, ou melhor, Judas venderia Jesus em torno de R$12.000. 3, 6, 9, 12. Em torno de, até mais, o dólar está alto. Então a gente pensa, no meio de uma crise, não seria nada mal R$12 na conta, irmão? R$12.000 na conta. No meio de uma realidade em que o leite está quase R$10, R$12.000 seria uma ajuda, não daria. Só que a verdade é que Judas, quando ele traz Jesus, ele não está sendo uma pessoa diferenciada de nós só porque ele fez isso. Porque todos nós temos a mesma natureza, só que alguns se inclinam mais para o Adão que existe dentro de nós. Ou seja, ele estava somente sendo fiel à natureza caída que estava dentro dele. A verdade é que todos nós temos uma tendência natural de termos a mesma inclinação que Judas teve. Será que, Luciano, que eu vim para a igreja hoje ouvir que eu sou um Judas? Não. Se eu e você nos inclinarmos para sermos fiéis aos nossos sentimentos, se eu e você nos inclinarmos para sermos fiéis à nossa vontade, se eu e você nos inclinarmos para sermos fiéis a tudo aquilo que é pecado dentro de nós, nós vamos dizer que o problema não era só em Judas, meu irmão. Nós vamos muitas das vezes colocar Judas no bolso. A natureza pecaminosa habitava dentro dele da mesma forma que habita dentro de nós. E a palavra natureza no latim vem de natura, que tem por significado qualidade essencial.
A palavra natureza também diz a respeito de algo que é inerente à essência de um ser ou uma condição. Então a essência do nosso homem natural, ela se refere ao pecado como a normalidade. Então se eu corresponder a essa natureza, eu não vou só trocar Jesus por dinheiro, porque pensa comigo, não é isso que a maioria dos evangélicos hoje estão fazendo com Cristo Jesus, reduzindo Cristo a uma conquista financeira, reduzindo Cristo a um status social. Não é isso que os cristãos estão fazendo hoje em dia, que a maioria dos evangélicos estão fazendo, reduzindo o evangelho de Cristo a ser abençoado, a ter uma posição social elevada, reduzindo ele a conquistas financeiras. E agora a pergunta: quem é que está se importando com o seu reino? Quem é que está se importando com os perdidos? Quem é que está se importando com o seu retorno? Quando alguém deixa as palavras de Cristo e começa a flertar com a cobiça, e passa a ter o estilo de vida ambicioso, onde o dinheiro que dita seu humor, onde o dinheiro que dita sua felicidade, onde o dinheiro dita o seu bem-estar, a sua alegria, o que é que você está fazendo? A mesma coisa que Judas fez, trocando Jesus por dinheiro. Não é o Jesus a fonte da minha felicidade, não é Jesus a fonte da minha plenitude. É quando tudo está indo de acordo com meus padrões humanos, com os meus propósitos. Então eu penso que se as coisas andarem de acordo com um padrão humano, dando certo, Deus está me aprovando. Mas não é verdade. Andando de acordo com a natureza de Adão, nós reduzimos Cristo a um meio para alcançar o nosso objetivo. O fim não é eu me relacionar com Ele. Eu acabo pegando Jesus para fazer dele um meio de alcançar o meu propósito, o meu objetivo. Logo, Cristo não é aquele que eu busco para me relacionar. Cristo é aquele que eu busco para me apoiar, para que os meus planos, os meus sucessos se cumpram. E quando eu faço isso, eu estou compartilhando da mesma natureza de Judas. Por isso, quando as coisas saem do nosso jeito, o que nós fazemos? Nós reclamamos, porque nós criamos expectativas de acordo com a nossa natureza caída. Eu murmuro quando as coisas saem da minha garra, do meu controle, porque eu acostumei a ter tudo sob o controle, a vida do meu filho, a vida da minha filha, a vida da minha esposa, a vida do meu marido, a vida do vizinho, a vida do parente, tudo eu quero dar conta, e eu estou caindo cada vez mais da graça de Deus com isso. Porque nós temos a tendência de achar que Ele só nos abençoa quando Ele dá. Mas isso não é verdade. Deus também nos abençoa quando Ele tira. Nós achamos que se as coisas estão dando certas, segundo os padrões humanos, Deus está me aprovando. Quantos hoje estão vivendo essa verdade? Dentro do templo, dentro das igrejas, dizendo: olha como eu sou próspero, olha como eu sou abençoado. A mesma coisa a igreja em Apocalipse fala: eu tenho fartura, não tenho falta de nada, sou rico. Jesus fala: arrepende-te, antes que eu remova seu candeeiro. Ou seja, a minha segurança está em coisas visíveis e aparentes. Segundo os padrões de Deus, o lugar que eu sou aprovado por Deus é enquanto eu estou em obediência a Ele. Segundo os parâmetros das Escrituras, o lugar que eu sou aprovado por Deus é quando eu obedeço. E pode ser que você obedecendo tudo saia em desacordo com o padrão humano. Pode ser que eu obedecendo eu perca. Mas Jesus falou: perca a sua vida, para que você ache
a verdadeira vida. Pode ser que eu, obedecendo a Deus, eu pare na prisão, assim como Paulo, assim como Pedro. Mas eles estavam sendo fiéis a Deus, fiéis à visão celestial. Então, quando Judas ele não conseguiu mais ser fiel a Cristo, quando Judas não conseguiu mais segurar a sua natureza, porque a Bíblia fala que ele cuidava da bolsa e que ele tirava da bolsa de vez em quando. De vez em quando ele ia lá, pera aí, ninguém vai ver, né? Por isso que quando Jesus fala, os discípulos pensam que ele está falando para Judas ir lá comprar mais coisas para a ceia, porque ele lidava com isso, com a parte financeira. Só que quando Judas não consegue mais ser fiel a Cristo, o que acontece? Satanás entra nele. Então Satanás, ele apenas opera segundo, ele opera naquele que ainda está vivendo segundo o padrão de Adão. Então, tipo assim, se eu estou em obediência a Deus, eu estou fechando as portas para que Satanás opere na minha vida. Porque ele atua, opera nos filhos da desobediência. Não é isso que Colossenses fala? Então é engraçado que Satanás ele entra em Judas, ele não manifesta, ele não cai babando no chão, mas ele simplesmente fez o que era lucro para si mesmo. Ele só voltou a viver para si. Ele só se volta para a sua natureza. Todas as vezes que houver um convite, olha, volta a ser quem você era antes. Você sabe quem está falando com você, né? Olha, volta para aquela vida, olha, você vivia assim, assado, bebia, vivia nas drogas, tinha várias mulheres e você não era cobrado. Agora você está na igreja, tem um pastor te cobrando, tem um padrão para você viver. Esquece isso, rapaz. Então quando Satanás entra em Judas, ele faz com que Judas vivesse para ele mesmo, para que ele visse Jesus como um escravo a ponto de vendê-lo e lucrar com isso. Está entendendo, irmãos? Eu vou passar aqui João 12 e ia falar, mas para adiantar. Mas em João 12, no versículo 6, bota só o versículo 6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. A Bíblia fala de uma mulher que quebra um vaso de unguento e unge Jesus, simbolizando que ela estava fazendo isso, né, com o seu corpo. E Jesus se agrada, Jesus se alegra. Jesus ele fala que onde que ele fosse, essa mulher havia de falar dela, havia de falar do que ela fez, do seu ato, da sua entrega. Mas Judas não se alegra com isso. Judas fala o seguinte: poxa, por que você vendeu este unguento por 300 dinheiro? Por que você não vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Mas a Bíblia fala que ele não está preocupado com o pobre, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava dela. Ou seja, nem sempre aquilo que aparenta, né, ser algo espiritual, e nós temos a mania de espiritualizar as coisas. Por nossa manipulação, pelo nosso controle, nós temos mania de fazer espiritual o que não é para espiritualizar. Nós queremos que a esposa seja mais compreensível. Aí a gente começa a falar: olha, Deus está falando comigo que é para você ser assim, mais compreensível. A gente bota Deus no meio, imprensa a pessoa, né? Fala que se sair da igreja vai morrer, vai acontecer acidente. Mas Judas não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com o seu bolso. Então a boca está falando uma coisa, mas o coração dele está querendo outra. Isso tem a ver com o caráter do falso profeta. O aparelho cortando minha boca hoje está bravo.
Quando o falso profeta fala, ele não fala com a intenção de abençoar, ele fala com a intenção de tirar, ainda que o que ele fale seja verdade. Porque lembra daquele versículo que fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Foi Balaão que falou, um falso profeta. Ele está errado? Está certo. Mas qual era a intenção dele? Profetizar por lucro. Então às vezes a gente vê muito isso na igreja, a gente vai se deparar com irmãos assim, pessoas que estão com um diálogo, com um discurso, mas a intenção do coração deles, só o tempo vai revelar. E tem que se revelar. Tem que se revelar no meio da igreja. Ninguém consegue esconder quem é durante muito tempo. Então um estilo de vida onde eu vivo de uma forma egoísta, onde minha vida não afeta a realidade de ninguém, onde eu supervalorizo o amor ao dinheiro, é o mesmo estilo de vida de Judas. Que ele não pensava no pobre, ele pensava em si. Quando você não pensa em ninguém, só pensa em si, o que você está fazendo? Tendo a mesma natureza de Judas. Você acorda pensando em agradar a si mesmo. Como eu vou ganhar mais dinheiro? Como eu vou construir mais? Como eu vou alcançar o meu objetivo? Não importa se tem alguém na sua casa padecendo. Esse é o estilo de vida de Judas. Mas Judas, lembre-se, ele está sendo fiel à sua natureza. Ele está apenas sendo fiel à natureza caída. Então não tem a ver com uma pessoa, não tem a ver com o espírito de Judas entrou nele. Tem a ver que existe uma natureza adâmica aí, que se a gente supervalorizar ela, que se a gente se inclinar a ela, você vai se tornar igual Judas ou pior que ele. Por isso que a Bíblia fala que tem um Espírito de Deus que faz morrer toda a natureza terrena, que mortifica a nossa carne. É uma luta, meu irmão. Se você não está lutando contra o pecado, você está morto. Todos aqueles que estão vivos estão lutando contra a carne, estão guerreando contra as suas paixões. Paulo mesmo fala: eu esmurro o meu corpo, para que depois de eu ter pregado, eu não seja reprovado. Esmurrar o corpo é o quê? É fazer guerra, é lutar contra, é não se acomodar numa vida em que o pecado governe. Amém? Glória a Deus. Aí, por que isso acontece? Você lembra do texto que fala que todos pecaram? Os homens, todos nós estamos cheios de ego. Nós queremos satisfazer esse ego, nós queremos estar no centro. Nós precisamos entender agora que o homem ele não precisa de mais autoestima. As mensagens, a maioria delas hoje é para gerar autoestima nas pessoas. Não, se tape para baixo, Deus vai te dar vitória, hoje é o dia. Precisamos entender que o homem não precisa mais de autoestima. De fato, eles precisam perceber que esse é exatamente o seu maior problema, que ele está dependendo para caminhar das coisas da terra. O maior problema do homem é quando ele depende das suas emoções para alcançar os objetivos de Deus. Nunca isso vai acontecer, meu irmão. As emoções, as sensações, aquilo que a gente vê diante dos nossos olhos não pode limitar o homem de Deus que está dentro de mim. Ao contrário, a palavra de Deus tem que suprimentar todas essas coisas, tem que subjugar todas essas coisas. Assim é caminhar pela fé, assim é viver por fé. É fazer tudo aquilo que está fora do padrão de Deus morrer, para que eu veja conforme Deus faria e quer fazer. Está faltando ordem na minha casa, Deus ele quer estabelecer ordem. Está faltando amor na minha casa, Deus quer estabelecer o amor através de mim. Está faltando compaixão, Deus quer estabelecer compaixão a partir de mim, amém? Mas não é me alegrando que eu vou fazer isso, não é falando que eu tenho sem ter que eu vou me transformar nisso. Eu já falei aqui, uma ovelha não se transforma em ovelha sendo bode. Você fica falando para o bode, bode vira ovelha, bode vira ovelha, bode vira ovelha. Não, porque a natureza do bode vai levar ela a ser bode. Mas quando ela se tornar ovelha, ela vai ouvir a voz do bom pastor.
Então qual que é o motivo? Ou qual que é o propósito? O novo nascimento. Eles precisam de verdade estimar o único e digno de toda estima, que é Deus, entregando-se a Ele. A Bíblia fala em Romanos 3:11, um texto muito conhecido para a gente lembrar hoje no dia de ceia. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, nenhum sequer. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. A palavra justo é o sinônimo de reto. A Bíblia está falando que não existe nenhum reto. Para ser justo, você tem que estar perfeitamente alinhado com o modelo que é Cristo. Em outras palavras, nós estamos pervertidos. O padrão correto é a natureza de Deus. O padrão correto é a lei de Deus. O problema é que a Bíblia diz que ninguém, absolutamente ninguém, pode jamais se conformar com o padrão da natureza de Deus e o padrão da santa lei de Deus. Nenhum de nós podemos nos enquadrar com o padrão de Deus. E todos nós nos tornamos assim, distorcidos. Nós nos tornamos uma miragem. E Paulo continua dizendo que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se alguma vez realmente buscou a Deus, é apenas porque Ele buscou você primeiro. O texto prossegue deixando claro que todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quantas pessoas que ainda que se convertam, ainda que elas estejam na caminhada há muitos anos, ela ainda se depara com a velha natureza. Ela ainda se depara com as suas obras más. E você precisa se deparar com elas e abandoná-las. Ah não, Luciano, não, é verdade, todos pecaram. Aí você diz, mas Luciano, eu não pequei tanto ainda. Você já fez isso, já fez aquilo. Mas lembre-se que Adão pecou uma só vez. Olha só a catástrofe que aconteceu. Eu sempre pego as pessoas, em um pecado. Quando converso com alguém que não conhece a Deus, e para a gente ministrar a salvação, a gente precisa mostrar a pessoa que, segundo o padrão das Escrituras, ela está perdida. Esse negócio de só Jesus te ama não salva ninguém, irmão. A pessoa tem que compreender, eu estou perdida, eu preciso de salvação. Eu sempre falo o seguinte, você já mentiu alguma vez na vida? Claro que sim, irmão. Apertou alguma coisa, veio uma cobrança. Se você não mente, você oculta. Você faz alguma coisa sem querer, de repente você tenta ajeitar, esconder, para que ninguém veja, porque isso causa vergonha. Aí você faz o que? Mente. Então todos nós já mentimos alguma vez, então bastava isso para você ser condenado ao inferno. Então todos pecaram. Adão pecou uma vez e a imoralidade entrou, a pecaminosidade entrou, o caos entrou. E você já pecou muito mais do que Adão, com certeza. Eu já pequei muito mais do que ele. Agora, talvez você diga, não, mas eu estou muito bem se comparando às outras pessoas. Não, mas comparando a minha vida, com outras pessoas, eu nem pequei tanto assim. Claro que o irmão André pecou mais. Ficou 7 anos na cadeia, Virou cozinheiro, Masterchef.
Só que o padrão do nosso julgamento não será o padrão do homem. O padrão do nosso juízo será a Bíblia Sagrada. E a Bíblia fala que todos pecaram, uns mais, outros menos, mas pecou. Algumas pessoas podem falar, mas não me julgue. Você não sabe onde está meu coração. Essa frase é tola, porque elas ficariam envergonhadas se todos soubessem do seu coração. Se a gente pegasse o que está no coração e passasse no telão, tudo aquilo que passa no seu coração durante o dia, a gente vai reproduzir aqui hoje. Eu gravei no pendrive. Eu gravei no pendrive tudo que passou na sua mente, no seu coração, o que você pensou, o que você viu. E hoje nós vamos assistir aqui o pendrive do irmão fulano. Filme de terror, né, irmão? Então todos nós somos condenáveis diante de Deus. Ninguém era tão bom que poderia se salvar, irmão. Quando alguém falar, olha, você é um pecador, você é isso e aquilo, você pode dizer, irmão, eu sou muito pior do que você diz. Você não sabe do que a gente é capaz de matar, é capaz de difamar se for preciso, é capaz de mentir, de denigrir, para defender nossa posição. Quantas igrejas estão competindo em nossa cidade? Eu sou a melhor, vamos lá, vamos encher. Padrão humano. Quantas igrejas estão competindo em nossa cidade para ver quem faz mais? Só que Jesus, ele falou, olha, se você quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Faz o padrão inverso, quer aparecer, desça. A Bíblia fala que quando você ilumina, Ele mesmo coloca você no alto para iluminar mais. Então, se Deus te estabelece, Ele te sustenta. Mas se é o homem que se estabelece, que se promove através de marketing, através de recursos humanos e naturais, ele vai ter que sustentar essa denominação. Mas as nossas fontes de sustentação são espirituais. O que vai nos sustentar é sermos santos diante de Deus. O que vai nos sustentar é estarmos de acordo com a sua palavra. O que vai nos sustentar é nos mantermos fiéis ao que Jesus disse. Amém? Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A solução é: o primeiro milagre de Jesus, ele fez num casamento. E o que ele fez? Transformou água em gelo, não foi? Água em gelo, foi não? Não, ele transformou água em vinho. Ou seja, ele mudou uma natureza para outra. Porque o vinho não vem da água, irmão. O vinho vem da uva. Então a essência era H2O. Mas ele transforma. Não em gelo. Porque fazer gelo basta colocar na geladeira. Mas ele transforma água em vinho. Ele converte a natureza. Ele transforma a essência. Muitas pessoas, quando adentram a uma religião, o que é que elas se transformam? Em gelo. Era uma água, só virou um gelo. Tem um formato quadrado, tem um padrão igual a todos. Todo mundo me olha e fala: uau, olha, tá crente agora, mudou a roupa. Tá crente agora, fala Pai do Senhor. Mas a essência ainda continua água. Só que quando eu recorro a Cristo, me arrependo mediante a pregação do Evangelho, há uma operação em mim chamada novo nascimento. Um novo nascimento é a transformação da minha essência. Agora aquilo que era a essência pecaminosa, Deus agora planta a essência divina dentro de mim. E agora a carne e o espírito entram no conflito. Até então você estava vivendo para a carne, não era?
para agradar os seus prazeres, os seus desejos, para seguir tudo o que você pensava e deixar a palavra de lado. Agora, essa natureza que ele plantou dentro de você, ela quer Deus, mas tem uma carne gritando: não. Escolha a bolsa Judas. Lucre com Cristo. Aleluia. Só que a Bíblia fala que o evangelho não é mudança de comportamento, meu irmão. Aprenda isso de uma vez por todas. Olha, Luciano, eu sou crente, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou no pagode, não jogo no bicho, né? Eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Sabia que tem muitas religiões que não fazem até coisas maiores do que nós? Tem um Islã que eles estão jejuando. Um dia um pastor encontrou no avião um satanista. Ele não sabia, ele sentou do lado. A poltrona você compra e vê um número, né? Você escolhe um número lá. Quem estava sentado do lado dele é um satanista. O cara viu ele lendo um livro, perguntou: você gosta de ler? Gosto. Aí ele falou: poxa, que livro é esse? Ele falou: não, esse livro aqui é o meu, estou revisando ele, esse livro eu que escrevi. É mesmo? Você é escritor? Ele falou: não, eu sou pastor. Aí, que legal, tal. Aí eles conversando e tal, daqui a pouco ele falou: não, é porque eu estou indo para tal lugar e a gente está num jejum de 40 dias. Aí o pastor perguntou: mas você é crente? Não, não, sou satanista. Mas vocês estão jejuando? Sim, a gente está jejuando para que nesse ano falou lá o ano, não lembro se foi 2018, 2019, para que nesse ano todos os pastores que sofrem tentação na área sexual caem em pecado. A gente está jejuando para isso. Então, na mesma medida que talvez a gente faz esforços, Satanás também faz da mesma forma. Só que o evangelho fala de uma nova natureza operando dentro de nós. E como isso acontece? Quando nós conseguimos viver sobre a ordem de Deus. O Adão caído não consegue obedecer a Deus, irmão. O Adão caído não consegue se sujeitar a Deus. Somente o novo homem pode viver debaixo da ordem de Deus. E qual foi o propósito da serpente? Tirar eles do Éden? Não, tirar eles da ordem, tirar eles da palavra. Sai da palavra, acabou o homem de Deus. Sai da verdade de Deus, que não é um texto bíblico. Sai da verdade de Deus, que não é uma informação, mas é a pessoa de Cristo, que você vai ver. Então não é mudança de comportamento. 2 Coríntios 5,14 fala: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Já não vivemos mais para nós mesmos, botou não? Mas vivemos para aquele. Mas é esse mesmo, não? Romanos 5. Romanos 5, então, agora, para encerrar. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Então a morte reinou de Adão a Moisés. E qual era o tipo daquele que havia de vir? O qual era um tipo daquele que havia de vir? Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Então você fala: poxa, o que tem a ver eu com Adão?
mas eles foram reproduzindo, irmãos. Chegou até você. Então você é descendência dele. Você herdou na sua natureza, no seu DNA espiritual isso. Nascendo, você já herda. Desde criança. Já está lá. O homem negro dentro de você. Sabe aquele desenho do Pica-Pau? Fica um demônio de um lado e um anjinho do outro. E o demônio só dá sugestão boa, né? Então muitos morreram por causa da transgressão de um homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Lê aqui, está lendo não? Olha para cá, gente, por favor. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Se o pecado entra por um homem pela desobediência, pela obediência de Cristo, o pecado sai. Entenda isso definitivamente. Somente em Cristo há a possibilidade de o homem se tornar justo diante de Deus. Somente pelos méritos de Cristo. Sabe por que a gente fala várias vezes essa frase? Olha, fulano é tão bom, só falta agora ser crente. Fulano é uma pessoa tão boa, nem sabe que é crente, né? Não, o bom sem Jesus vai para o inferno. O bom, segundo os parâmetros do mundo, é condenável diante do padrão de Deus. Todos estavam desgarrados, desviados, porque herdou a desobediência do primeiro homem e não quer se sujeitar à obediência a Cristo. A gente torna a cruz de Cristo algo comum. Estou falando do evangelho aqui de uma forma mais simples possível, mas acaba que o tempo passa, isso se torna comum. A gente já não contempla mais o que ele passou por nós. A gente já não valoriza mais a obra da cruz. A gente quer falar de personagens da Bíblia desconectado de Cristo, mas a realidade é que é tudo sobre ele, meu irmão. A vida dele em nós é o que nós precisamos para ter sentido. Então a desobediência de Adão foi a razão para serem colocados na categoria de pecadores, assim como a obediência de Cristo foi a razão para serem colocados na categoria de justos. Olhe para Adão e enxergue a si mesmo. Você, embora nada tivesse feito, foi declarado pecador. Olhe para você mesmo em Cristo e veja que, embora você nada tenha feito, você foi declarado justo. Nada você fez, mas em Cristo ele declarou, é justo. O que eu preciso fazer para acessar isso? Crer. Ter fé na obra de Cristo por mim. E a fé ela revela dois elementos. Primeiro, confiança. Confiança em Jesus. Confiança em Deus. E outro elemento, fidelidade. A fé exige fidelidade. Se eu sou fiel enquanto as coisas estão indo bem,
eu esqueço que Ele foi fiel ao Pai, ainda que não houvesse valor para Ele morrer por mim. Da mesma forma que Ele foi fiel obedecendo o Pai, isso resultou em salvação para nós. Nós precisamos ser fiéis a Ele, ainda que as coisas estão fora do nosso controle. Porque toda desordem humana não significa desordem no reino de Deus. Quando Deus estabelecer todas as coisas debaixo do seu poder, a Nova Jerusalém descer, vai acontecer o cumprimento de todas as coisas. Até lá, meu irmão, persevere, para que ninguém roube a sua coroa. Persevere para que o Judas que está dentro de nós não assuma o controle e faça desse evangelho tão maravilhoso uma barganha. Você não precisa estar bem todos os dias. Você não precisa sorrir todos os dias, porque é crente. Não precisa estar indo tudo bem na sua vida, porque você é crente. Ah, mas Deus não falha, nunca falha. O sim e o não de Deus nunca falha. Você precisa estar sobre a ordem dele, sobre a palavra dele, sobre a disposição dele, adorando a ele, se sujeitando a ele, convicto de que sua vida é dele. Já parou para pensar nisso? Quando a gente fala, eu entrego a minha vida, meu irmão, ele entendeu. Algumas vezes a gente pode tentar tirar da mão dele, mas ele levou a sério. Não tem para onde ir, não tem para quem recorrer. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Chama lá Silvana para a gente orar. Aleluia. Sim, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que nos confronta, mas nos posiciona, Senhor. Queremos estar obedientes a Ti até o fim, não enquanto tudo está indo bem. Por isso, Senhor, te entregamos mais uma vez o nosso coração. Feche teus olhos, por favor. Apresentamos o suco de uva, Senhor, o pão diante de Ti, em nome de Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Meu prazer é te adorar, eu nasci pra te adorar. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Meu prazer é te adorar, meu prazer é te adorar. Falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre
saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou. Sente isso, vai. Desfrute do amor dele. Oh, 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 oh. Meu prazer é te adorar. Meu prazer é te adorar. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Meu prazer é te adorar. Meu prazer é te adorar. Sim, Senhor, nós nascemos para te adorar. Nós vivemos debaixo dessa graça tão maravilhosa que nos alcançou, que nós nunca poderíamos alcançar por nós mesmos. E nós nos rendemos nessa noite, Pai. Nos sujeitamos a esse governo. Pois o que recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu. Ele parte o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Façam isso lembrando-se do que eu fiz por vocês.